Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o primeiro leilão do Tesouro Nacional do mês de agosto, com inúmeras surpresas. Impressionante, que leilão diferente do histórico de leilões. E você vai entender por quê nesse vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque se você é novato, nós gravamos pelo menos um vídeo diário aqui no canal, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Se você não sabe, os leilões você pode consultar aqui, ó, cisweb.tesouro.gov.br. Esse é o endereço na qual nós pegamos todos esses resultados e trazemos aqui um compilado para você não perder tempo, então, com esse tipo de levantamento. Mas fica a dica, se você quiser saber um pouco mais, está lá. Nós vamos começar falando aqui da NTNB, ou IPCA com juros semestrais. Um leilão que foi realizado aqui no dia 3 e 4 de agosto. Aliás, se você quer saber um pouco mais sobre esse título IPCA, assista então a esse nosso card aqui do alto, Mapa do Tesouro, na qual nós falamos então sobre esse título especificamente e você vai saber tudo sobre ele. Então repara aqui comigo, o que aconteceu? Tivemos um leilão de 24, 28 e 40. Foram os três títulos ofertados. Veja que para os três a taxa aumentou. E aumentou bastante. Só que veja, o que eu quero chamar a atenção para você nesse leilão é essa oferta. 50 mil do 24. Do 28, 50 mil e na volta 2, 11 mil. Depois mais 50 mil e 11 mil. Veja aqui comigo. Vamos às análises aqui do leilão. Primeiro vamos ver com relação aqui às taxas. Você pode ver então, em relação à taxa do último leilão, que todas subiram. Então vamos lá. Temos aqui, ó, o 24 era 3,22, subiu para 3,82. Veja como subiu. O 28, 3,86, subiu para 4,29. Impressionante, meus amigos. E o 2040, 4,23. O 2040 passou para 4,47. Então vamos lá. Quais são as informações? Todas as taxas subiram. Todas as três taxas, 24, 28 e 40. A taxa curta, que é o de 2024, subiu mais, 60 pontos bases aqui. Nós tivemos, o principal destaque desse leilão é a baixíssima oferta de títulos, está aqui em vermelho. Veja o histórico desse leilão, o que vinha apresentando. Vamos voltar aqui a alguns leilões. 700 mil, 1 milhão e 100 de títulos, e aqui a gente vai verificando, mais abaixo, 1 milhão e 800, vinha aumentando a quantidade de títulos, ó. Mas aqui, 1.891.000, veja, 4 leilões vinham subindo, ó. Oferta aumentou pelo quarto leilão seguido. E assim via. Até que agora nós começamos a ver, ó, quinta aumento de leilão, quer dizer, chegou a 2 milhões de títulos. E agora, para surpresa geral, apenas 172 mil títulos ofertados. Além disso, tivemos um baixíssimo percentual de compra. Do histórico que nós temos aqui desse título também, veja que era 100%. Se nós formos baixando aqui, 98,8%, enfim. Se você for olhando aqui todo esse histórico, e agora foi 72,8%. E aqui um detalhe, na semana desse leilão, o Tesouro Direto fechou várias vezes. Não estou falando do Tesouro Nacional, que é onde acontece o leilão, mas no Tesouro Direto, onde eu e você compramos títulos. Ou seja, houve um estresse geral na semana passada que você já sabe, se você aqui acompanha o nosso canal. Quais são as conclusões que nós chegamos? Primeiro, o Tesouro fez um leilão completamente fora da normalidade. Aliás, não só para esse título, você vai ver para que os outros três títulos estão muito semelhantes, exceto um deles. Então essa é a primeira conclusão que nós chegamos. Foi um leilão fora da normalidade. A sensação que dá é que o Tesouro Nacional fez um leilão apenas para não deixar passar. Fez um registro lá, ofertou pouquíssimos títulos apenas para não dizer que não fez. E veja, ofertou apenas 18% do histórico costumeiro dos leilões. 18%, é muito baixo. E aí nós temos, vou tirar até essa informação, e aí nós temos aqui, grandes players continuam comprando. Em que pese ter tido isso, nós estamos vendo os grandes players comprando, exceto o de 2024. Veja o que aconteceu em 2024. 50 mil ofertados, apenas 8.800 comprados. Vamos ver no anterior. O anterior haviam comprado, mas era 2026. Vamos ver o 2024 anterior. Tivemos toda a compra. Opa, aí na volta 2 tivemos um pouquinho menos. Então veja que o mercado pode ter estressado além do limite com relação aos títulos de curto prazo, porque só teve 17,6% comprado. Se nós excluirmos esse título, o percentual aumenta para 95%. E por fim,
As taxas subiram muito rapidamente e muito fortemente nesse último leilão. 60 pontos base em apenas 2 semanas é muito alto, é um valor muito expressivo para leilão do título de tesouro. Talvez por esta razão, essa suspeita do Banco Central ofertaram títulos tão baixos. Essa é uma grande suspeita. E aí as taxas dispararam e então o Tesouro Nacional reduz a oferta para que não possa então gerar novas dívidas com taxas tão elevadas. Essa era uma grande suspeita, ou seja, o Tesouro não quer ceder à pressão, está aguardando um pouco mais para ver se esse movimento que aconteceu na semana passada é realmente um movimento consistente ou foi algo realmente transitório. Vamos falar agora da LFT, Tesouro Selic. Se você quer conhecer um pouco mais do Tesouro Selic, acessa esse nosso card aqui, na qual nós explicamos detalhadamente em 2 vídeos tudo sobre o Tesouro Selic. Vamos explicar aqui então. Tivemos o leilão então na última quinta-feira. O que aconteceu? Foram oferecidos títulos 2023 e 2027. Para 2023, a taxa andou subindo. Veja, saiu de 0,1550 para 0,162. Vamos ver as taxas anteriores. Era 0,16, 0,1540. Então a taxa aumentou, percentualmente falando, aumentou rápido para uma semana. Além disso, para o de 2027, a taxa permaneceu estável. Agora vamos falar a respeito da compra. O que nós estamos tendo? Oferta de 750 mil, só foi comprado 232. E ainda teve a volta 2. Tivemos oferta de 55 mil, comprados 8 mil. Por fim, o setembro de 27, 750 mil de oferta, 462 comprados. Quais são as primeiras informações que nós trazemos aqui para você? Primeira delas, a taxa curta subiu. Você vê claramente aqui e a média se manteve. Segunda informação, do total de leilão, 45% comprado. O leilão anterior tinha sido 50%. O leilão anterior, 37%. Então tem variado realmente aí, ficou razoavelmente dentro das expectativas. Só que um detalhe que chama muita atenção, assim como a NTN-B, o IPCA, e nós falamos agora há pouco, é importante você notar aqui o seguinte, o volume reduziu. Veja que na NTN-B o volume despencou, ele não reduziu, ele despencou, foi 18% do volume costumeiro. Aqui não, mas veja que reduziu da mesma forma. Nós estamos vendo ofertas sempre acima de 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões e 700. No leilão do dia 29/7, 2 milhões. E agora no dia 5 caiu para 1,5 milhão. Então a oferta caiu. Resumo geral, as taxas do 2023, comparativamente ao que nós tínhamos na semana passada, dispararam. E foi 31% comprado, um dos mais altos valores de curto prazo. Então, no curto prazo, nós estamos verificando aqui que está aumentando o valor do interesse aqui dos institucionais pelo Tesouro Selic. Bem pudera, porque a taxa Selic vai subindo e o interesse vai retornando. Além disso, o título de médio prazo está abaixo do histórico de venda. Então veja, se porventura no curto prazo aumentou a expectativa, no longo prazo reduziu a expectativa com relação às compras de Tesouro Selic. O mercado tensionou, mas não houve então elevação dessa taxa. Lembrando que essa é uma taxa pré-fixada, é um componente pré-fixado. Não diz respeito à taxa de juros, que essa taxa de juros já subiu e você já sabe, nesse vídeo aqui nós falamos na data de ontem as expectativas de mercado sobre PIB, inflação, taxa de juros, enfim, assista aí que você vai entender um pouco mais. Então, no médio prazo, eles compraram 61%. Está um pouco acima dos 57% dos últimos leilões. Então, 2027 é isso. Mas está menor do que os 66% do penúltimo leilão. Enfim, está dentro de um razoável intervalo. Mas o principal que é bom vocês observarem é essa informação aqui, ó. A Selic continuará subindo. O Copom já avisou, inclusive hoje saiu a ata do Copom, reafirmando as preocupações, principalmente com inflação, e já indicando, ou seja, já contratando a nova taxa de juros, um aumento de 1%. Só que eu já posso te dizer que o mercado já está pressionando por um aumento de 1,25%. Isso pode ser a justificativa para o Tesouro Direto já estar tensionando aqui o componente pré-fixado. Porque você já sabe, mesmo que a taxa esteja subindo, nós precisamos olhar aqui, ó, Tesouro Selic 2027. Veja comigo, a taxa pré-fixada vinha caindo, o que era bom, porque ela poderia voltar para aquela estabilidade em torno de 0,03, 0,04. Só que veja que quando ela parou de cair aqui em 0,027, ó, está voltando a subir graficamente
desde o dia 30/7. Ou seja, isso está impactando também no Tesouro Selic. Vamos ficar de olho que isso pode ser uma pressão do mercado para que haja um aumento maior no Tesouro Selic, ou seja, na taxa de juros que vai ter a próxima reunião dia 21 de setembro. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like, escreva aí qual a sua dúvida, que nós temos um quadro novo no nosso canal que semanalmente escolhemos pelo menos uma dúvida para trazer aqui a resposta, um esclarecimento complementar para você. Vamos falar agora do Tesouro Pré-fixado com juros semestrais e aqui as surpresas são ainda maiores. Vamos lá, leilão que aconteceu na última quinta-feira, janeiro de 27 e janeiro de 31 eram os vencimentos. Repare que ambas as taxas aumentaram. E não foi pouco não. Janeiro de 27 estava 8,85, subiu para 9,21. Janeiro de 31 estava em 9,33, subiu para 9,62. Qual é o detalhe aqui? Você já sabe aqui pelo nosso canal que quando você verifica as taxas do pré-fixado, elas aumentam e também caem muito mais rápido que as taxas vinculadas ao IPCA. Porque quando tem o título IPCA, você tem a taxa e tem também a inflação. Então você tem um colchão que amortece um pouco essas aumentas muito repentinos ou essas reduções também repentinas. Então veja que não é o que aconteceu com o pré-fixado. Veja então aqui que subiu e subiu muito forte nos dois prazos. Entretanto, mais uma vez, um volume bem baixo do histórico de oferta. Veja, aqui está o histórico de oferta, 1.300.000. No anterior nós já tínhamos 450.000, 1.300.000 novamente. Veja que nós temos historicamente ofertas acima de 1 milhão. Esse tem sido a média histórica. Só que agora nós voltamos a ter uma oferta de apenas 300.000. Não é tão pequena quanto o IPCA, mas é uma oferta bem abaixo do histórico. Além disso, nós tivemos também o pior percentual de compra dos últimos leilões, apenas 90%. Veja, 96%. Tínhamos no anterior 100%, 100%, 92%, enfim. Um dos piores percentuais que nós estamos tendo aqui. Resumo desse daí então do Tesouro Prefixado com juros semestrais. As taxas subiram em ambos os prazos, como você pode verificar aqui, ó. Tá aqui as duas taxas na cor verde. Sendo que em 2027 foram 36 pontos base e em 2031 quase 30, deram 29 pontos base. É um aumento muito alto para falar bem a verdade. O título 2031, ou seja, o vencimento mais longo, não foi totalmente comprado. O que acontece? Vamos verificar aqui, o 2031 já não tinha sido totalmente comprado no leilão anterior e no leilão seguinte sim. Mas veja que nos últimos dois leilões não foi 100% comprado. É bom nós ficarmos de olho, porque aqui pode estar tendo um movimento do mercado, uma migração para o Tesouro Selic. Vamos continuar observando esse movimento de oferta de títulos. E aqui tem um detalhe, foi uma das raras vezes que a taxa de fechamento do Tesouro Direto ficou melhor do aqui do leilão de título. Então você veja que isso confirma a atratividade das taxas ofertadas no Tesouro Direto. Veja que no dia 5 de agosto, a taxa de fechamento foi 9,88. Comparando com a taxa do leilão, foi 9,62. Então veja como as taxas do Tesouro Direto estavam muito atrativas na semana passada. E como elas não estão caindo nessa semana, tá aí para que você possa avaliar a oportunidade de investimento. Vamos falar agora do último título, só que antes, deixa aí aquele super like e a sua dúvida para ajudar o canal. Vamos falar então agora do Tesouro Pré-fixado Principal, LTN. Meus amigos, mais uma surpresa no leilão. Impressionante como esse leilão trouxe surpresa. Tivemos leilão para outubro de 22, julho de 23 e janeiro de 25. Outubro de 22, eu vou até marcar aqui e colocar em negrito para você ver. Não houve demanda para esse título. Pela primeira vez eu vejo essa informação. Sem demanda para outubro de 22. Novamente, podemos estar enxergando aí um movimento de migração dos títulos pré-fixados. Veja, outra informação importante. Todas as taxas subiram forte. Tanto a de 23 como a de 25. 8,18 para 8,54 em 2023 é uma alta muito forte. E para janeiro de 25, saiu de 8,68 para 9,07. Também uma alta bem forte. Outro detalhe importante para você verificar. Nós tivemos uma reduzidíssima oferta de leilão. É o quarto leilão seguido que a oferta vem caindo. Acompanhe aqui comigo o que vinha acontecendo. 14 milhões. Depois passou para 11. Alguém poderia falar, tá razoavelmente alto. Depois passou para 10. Opa, estamos chegando abaixo, 8 milhões e meio. E agora, nessa semana, um fiasco. 450 mil comparado à quantidade anterior,
muito baixa. Isso fez então uma oferta baixíssima, de aproximadamente aí 5% desse histórico, e tivemos também um outro detalhe, um percentual baixíssimo de títulos comprados. Veja, por mais que as taxas tenham aumentado, não foi tudo comprado. Vejamos no histórico, 100% no leilão da semana passada. Na semana retrasada, 95%. No anterior, 100%. No outro, 86%. Veja a diferença para esse número agora, 67%. Quais as conclusões que nós podemos chegar? Bom, a primeira delas é que você já viu, os títulos estão então com taxas que subiram muito fortemente para o curto prazo. O pré-fixado em 2022 sem demanda. Relembrando, no curtíssimo prazo, então, o mercado rejeitou a oferta que foi realizada. Tivemos então aqui uma reduzida oferta de títulos. E aí nós estamos falando dos 3 títulos, não somente desse, mas dos 3 títulos juntos representaram uma oferta reduzidíssima, de apenas 5,3% em relação ao último leilão, de 8 milhões de títulos. Se nós formos colocar os leilões anteriores, 10 milhões, 11 milhões, esse percentual de 5,3% reduz ainda mais. Qual a conclusão que nós podemos chegar? Que o Tesouro Direto muito provavelmente reduziu a oferta de títulos para não encarecer ainda mais a dívida e ofertou pouquíssimos títulos, porque as taxas estavam altas. E além disso, outra conclusão que nós podemos chegar é, pode ser que esses títulos de curto prazo estejam perdendo interesse em razão aí do aumento da taxa Selic. Vamos acompanhar isso nos próximos leilões e nesse aumento da Selic que já está previsto. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o super like e o seu comentário, porque eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e que acompanhe aqui no nosso canal os nossos vídeos diários. Um abraço e até o próximo vídeo.